Oi, gente, boa noite. Dia de live, vamos falar hoje mais um pouco sobre empreendedorismo com uma pessoa que tem muito a nos ajudar, a agregar e contribuir com seu conhecimento e vivência e experiência. Sejam todos muito bem-vindos. Opa! Oi, Luciano. Já vou mandar o convite para você aí. Oi, Luciano. Boa noite. Boa Deu noite, tudo bem? tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Deu tudo certo aí? Meninas, bem-vindas. Olá, pessoal, parabéns aí por terem vindo. Exato. Deu tudo certo. Hoje foi um dia meio mais tranquilo, né? Ai, que bom, que bom. Então agora é hora de você contribuir com a gente com um pouquinho da sua experiência aí, mas é um pouco que adianta bastante, né? Tem um ditado que eu gosto muito, sabe, Luciano? Que assim, os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios com os erros dos outros. E claro que os erros, eles são experiências, né? E que deram, tentou, não deu certo, tenta de novo até dar certo. Então hoje é dia da gente aprender aqui com uma pessoa extremamente experiente na área de empreendedorismo aí. Até que o pessoal vai entrando, Obrigado. a gente vai interagindo aqui um pouquinho, e daqui a pouquinho você se apresenta e eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Uau, Preparado, né, Luciano? espero que sim. O que eu não souber, eu digo que eu não sei e pronto, tudo bem? Olha, mas eu já começo aprendendo. Olha só, tantas pessoas que têm assim dificuldade de falar, né, que não sabe, e é tão perfeito, né, Luciana? A gente fala assim, olha, isso eu não sei te responder, né? Mas posso saber. Que bacana, eu já aprendi. É a primeira do dia. Se eu não me engano, acho que foi Bill Gates, né, que falou uma vez que ele não era inteligente, ele só contratava pessoas inteligentes. Isso que é legal, né? Eu também, eu tenho uma Nossa, equipe muito boa. Eu sou que apenas um legal. componente dessa equipe. Isso, que bacana. Como diz o nosso grande mentor, Rodrigo Cardoso, sozinho não dá. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Olha quem tá aqui, tem palestrante de elite aqui, o Mozart. Nossa, que responsabilidade, né? Pois é, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje com a presença ilustre do Luciano. É Tarelho? Tarélio? Parelho. Tarelho, isso. O Luciano vai contar um pouquinho da experiência dele para a gente, vai nos ajudar aqui hoje sobre empreendedorismo, gestão financeira, que eu tenho certeza que vai agregar muito nos seus negócios. Luciano, acho que a gente já pode começar, porque senão a hora voa os minutos. Olha, ontem, quando eu olhei na hora, a gente começa 9h01, era 9h45. Falei, nossa, falta 15 minutos para a live cair. Passou muito, muito rápido. Então hoje, sem mais delongas, vamos começar essa live. Eu primeiro quero explicar para o pessoal por que eu estou fazendo essa live. Eu trabalho com microempreendedoras, dou treinamento de vendas, e a venda, ela é um negócio próprio, é empreender, né? Então, como você me disse, né, na semana passada, venda faz entrar dinheiro na empresa e a gestão é que mantém as portas abertas. Olha só, gente, anote esse código aí, anote essa frase que fez muito sentido e faz muito sentido. Se você vende muito, mas você não sabe gerir aquele dinheiro, não tem uma gestão, você não vai ver lucro, você não vai crescer, não vai sair do lugar. Então, eu fiz um desafio esses dias atrás, Luciano, de 15 dias com empreendedoras. E eu percebi muito essa carência. Claro que existe também a parte da venda, carência ali também, né? Mas a gestão é algo muito crítico. E aí foi aonde eu tive a ideia de estar convidando um profissional para trazer aqui, para estar falando sobre isso. Então, por isso que hoje, e quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, sei da sua agenda, né?
que além de empresário, ainda é médico, atua, né, na medicina. Então, gratidão pelo seu tempo. E agora eu vou pedir para você se apresentar, para você falar então um pouquinho de você para as pessoas que estão assistindo aí, conhecer mais do Luciano. Bom, Franciane, assim, eu acredito muito que assim a educação ela muda assim o futuro de um país, mas o que muda o presente é o empreendedorismo. E assim, eu pretendo passar tudo que eu aprendi um pouquinho nesse tempo com o empreendedorismo. Mas eu não comecei assim, né? Eu não comecei assim. Eu sou médico, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos na época, e meu pai faliu, e isso para mim foi uma dor muito grande do ponto de vista Teu pai era empresarial, empresarial. uma dor muito grande. Eu acreditava até que ser empresário no Brasil não era um bom negócio. Até que quando eu fui fazer minha especialização, passando por um hospital Einstein em São Paulo, que é um hospital um pouco conhecido, e Uhum. aí eu tive o contato com pessoas empreendedoras. E aí comecei a fazer MBA, consultoria empresarial. Bom, por que eu estou aqui? Porque acabou que as primeiras empresas que eu comecei a investir, eu passei a comprar e vender empresas. Na primeira empresa eu fiz 1,2 milhões em 10 meses. Uau, É. caraca. Eu aproveitei aquela onda que estava tendo de Copa do Mundo, e como eu não tinha dinheiro para investir em infraestrutura, pô, tinha acabado de sair da residência e tal, eu comprei uma empresa com dinheiro emprestado, comprei uma empresa na área de telefonia e comunicação. Uhum. E aí eu Uhum. pensei, poxa, comunicação é um negócio legal. E logo veio uma grande e ofereceu esse valor e eu vendi. E dali eu comecei a comprar e vender empresas. Então é de onde vem essa minha experiência aí com empreendedorismo. Que legal, que bacana. Então, assim, logo que você já terminou a faculdade, a especialização, você já começou a empreender? Sim. Foi logo em seguida eu já comecei. Não, na verdade, sim, eu terminei a faculdade, eu fiz no quarto ano meu de residência. Ah, Foi quarto aonde ano de residência. começou a despertar isso daí. Até Que ali eu tinha legal. trauma. Tinha um trauma ainda. Que bacana, que legal sua história. E olha só, né? É muito importante para quem está assistindo aí, que um trauma ele pode servir para te travar pro resto da sua vida, te prender, ou quando você aprende a pôr ele no lugar certo, usar disso uma mola propulsora, você pode ajudar milhões de pessoas, muitas, muitas pessoas, que é o que você faz hoje, tanto empresário quanto também oferecendo uma oportunidade de trabalho para essas pessoas, né, Luciano? Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? A gente ouve falar de gestão financeira e é isso que você falou. Nós não temos educação financeira, né? Talvez, quem sabe, daqui uns próximos anos, nossos netos tenha essa oportunidade, mas não é o que nós tivemos e o que nossos pais nem se falam. Então, o que é uma gestão financeira, Luciano? Assim, uma empresa ela é um organismo vivo. E eu comparo muito ela com a medicina. Digamos que a parte financeira é praticamente o coração de uma empresa, tá? É, ela é um combustível que faz a empresa permanecer aberta. Toda vez que eu compro uma empresa, eu tenho alguns passos que eu sigo, né? Primeiro eu trabalho o canvas da empresa, eu trabalho os 5 P's, né? E aí eu troquei um pouco promoção dos P's por processos, eu trabalho preço, praça, processo, produtos e pessoas. E pessoas é fundamental para qualquer empresa. Todo negócio se resume a pessoas. Pessoa, produto e qual que é os P's? Preço, praça, processo, produtos e pessoas. Eu troquei o P de promoção por processos, porque processo é o que você enxuga uma empresa e transforma ela em algo viável. Uhum, E nada disso funciona sem a parte financeira. E a uhum. parte financeira é a mais negligenciada hoje, né? É como a história da galinha dos ovos de ouro, sabe? É exatamente a mesma história. Um empresário brasileiro, ele tem o hábito de matar a galinha dos ovos de ouro.
E isso é muito interessante. Certa vez, posso abrir um break aqui para uma Claro, metáfora, um negócio que eu ouvi? claro, Eu achei muito claro. legal. Eu ouvi Aham, uma história muito interessante de um pai, né, que tinha perdido o emprego e tal, e ele estava aham. pedindo dinheiro no semáforo, ele dizia, olha, não tenho dinheiro para fralda do meu filho e tal. E aí, uma pessoa foi e deu um dinheiro para ele, aí ele correu e entrou num bar. O motorista ficou bravo, foi lá, estacionou o carro, correu atrás do cara e falou assim, pô, você pediu dinheiro para a fralda do seu filho e agora você está aqui no bar, o que você está fazendo aqui? Ele, eu vim comprar bala, porque se eu comprar esses 2, 3 reais de bala, eu transformo em 6 reais. Aí eu pego esses 6 reais, vendo, transformo em 12. E aí eu vendo, transformo em 24. Essa Legal. é a percepção financeira. É o que faz os grandes terem tanto Legal. e até boas estratégias. Legal, bacana. Nossa, super interessante esse conto aí, viu? Eu gosto muito. As pessoas gostam de histórias e aprende, fixa o aprendizado, né? Que bacana. A pessoa tinha visão, né? Visão empreendedora. É, quem gravou isso foi aquele rapaz da água, esqueci o nome dele. Rick Ele fala Chester, assim, isso. Nossa, o vídeo dele é magnífico. né? Ele é um exemplo maravilhoso de empreendedorismo. É, Né? De pessoa, de persistência, de que não existe isso, que se eu nasci desse jeito, eu vou morrer assim. Não, nós podemos transformar isso. E o que eu acho mais legal e fascinante de tudo, através do empreendedorismo. É a sim, oportunidade que a gente tem. Às vezes a pessoa não teve uma oportunidade de estudar, de ir mais a fundo em conhecimento numa área específica, mas ela pode empreender. Claro que ela também tem que estudar, não é sorte, claro, né? claro. É, Que é o que as pessoas estão fazendo aqui hoje, aprendendo com você, viu, Luciano? toda profissão, tudo tem aquela base que é o chá, né? Que é conhecimento, habilidades e atitudes. Exato, verdade. Você falou tudo agora. E quais os maiores erros financeiros, Luciano? Bom, nesse tempo que eu tenho comprado empresas, eu percebo que a maior parte das empresas elas vão à falência por duas causas, né? Uma é a causa pessoal, algumas faltas de habilidades pessoais, e isso é muito legal que tem um curso do Sebrae, o Empretec, não sei se alguém aqui é empreteco, né? É um curso maravilhoso que ensina sobre isso. E a segunda, e mais importante, está sempre entre as três principais causas de mortalidade de uma empresa, a falta de fluxo de caixa. Isso daqui mata uma empresa. A pessoa que tem um problema comportamental, ela mistura muito, por exemplo, as contas pessoais com as contas da empresa. Uhum. Agora, a pessoa que tem problemas ligados à falta de conhecimento de gestão, ela não tem aquela noção de fluxo de caixa. Às vezes entra um capital, você não sabe se aquele capital você pode usar ou não. Você tem aquele empreendedor que acha que uma hora está rico, outra hora ele acha que está pobre. Já viu isso? Já, A já. pessoa fala assim, nossa, eu tô rico no começo do mês. Chega no final do mês, nossa, tô pobre, tenho que pagar imposto. Não, No o começo duro que isso é dentro do mesmo mês, né? é, é, é um ciclo. É muito interessante, mas é a maior mortalidade hoje, pelo que o Sebrae mostra, é uma das maiores mortalidades. Fluxo de caixa. E para quem está assistindo que não entende, né? Talvez tenha essa dúvida. Até tem uma pergunta do Moser ali, você respondendo essa, eu leio a dele. O que é o fluxo de caixa? Bom, fluxo de caixa é como se fosse a história viva da tua empresa. É como se fosse um filme que você roda da parte financeira da tua empresa. Quando você vê um DRE, um balanço patrimonial, você está vendo uma foto. Mas o fluxo de caixa, ele me mostra dia a dia como que está o equilíbrio da minha empresa e o que, que eu tenho que guardar para o futuro dela. Por exemplo, muitas empresas hoje estão afogadas pela falta de capital de giro. Uhum. Que é o quê? É a quantidade de dinheiro que você precisa para você continuar mantendo sua empresa viva. O capital de giro, se eu comparei as finanças com o coração, o capital de giro é como se fosse seu sangue. É ele que leva oxigênio para todas as células, para todas as áreas da empresa, ele oxigena todas as áreas da empresa. Né? Uhum. E isso é uma coisa muito comum Uhum. das pessoas cometerem um assassinato do capital de giro da empresa. Sim,
Então, o Sim. fluxo de caixa é isso. Você vai ver como que está o fluxo do seu caixa, sabendo quanto que você vai precisar ter guardado para alguns momentos. Seria entrada e saída? Não só entrada e saída, mas provisionamentos também, tá? Por exemplo, o fluxo de caixa ele é composto das receitas, você coloca todas as receitas que você tem, você coloca todas as despesas e custos fixos e depois o que é variável, o que varia com o imposto. E dali você obtém o saldo. Mas o saldo ele não é um saldo simples. Ele vai me indicar exatamente quanto que eu tenho que ter, por exemplo, daqui 1 mês ou 3 meses, para que empresas que têm impostos trimestrais, quanto que eu tenho que ter provisionado no caixa. Porque se eu olho meu fluxo de caixa hoje, lá na frente eu vejo que está vermelho, eu falo assim, por que está vermelho? Eu vou lá, peraí, está provisionado o imposto. Eu tenho que ter mais 2.000 de caixas para estar folgado. Então eu sei que eu não posso tirar aquele dinheiro, porque ele vai assassinar meu negócio lá para frente. Entendeu? Ou, Então, é isso. ou seja, a pessoa já tem que ter um planejamento, né? Que o ideal seria anual. Porque tem impostos, por exemplo, que eles têm a época ali tem uns que são mensais e tem também o que tem a época. Imposto de renda, por exemplo, já tem que estar preparado para isso, né, Luciano? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu utilizo, eu costumo assim, cada negócio que eu compro, eu começo uma planilha nova. Tá? E eu gosto de negócios variados. Hoje eu tenho negócio na área de turismo e farmácia, que caiu o movimento, mas eu tenho uma empresa de marketing digital que fechou um acordo com a Amazon que, poxa, foi enorme. É a Mas era, né? e assim, isso tudo ele tá me, ele para cada uma dessas empresas, eu crio uma planilha e a partir dessa planilha, que eu tenho uma planilha base, eu transporto essa planilha base para a realidade daquela empresa e monto a parte de software, tudo. É um processo um pouco lento, parece um pouco moroso e tal, mas você não tem noção como isso é eficiente. Que bacana. Sim, planejamento, né? Tem que levar ali a risca. A pergunta do Moser, Luciano, é como empreendedor, o que não fazer no mundo dos negócios? O que não fazer? Primeira coisa, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande como empreendedor. Então, muitos empreendedores não buscam a informação correta. Segunda coisa que muitos empreendedores não fazem é um planejamento. Tá? O brasileiro ele é muito bom em ação, mas ele deixa a desejar em planejamento. Eu tive negócios nos Estados Unidos. Lá eles planejam muito mais. Então, por exemplo, o Canvas, se você é empresário, faça o Canvas da tua empresa. O Canvas ele vai me mostrar todo o negócio num ponto só e vai me dar inovações. Por exemplo, a farmácia, que eu tenho participação, ela é dentro da rodoviária. E o que acontece com o público lá? O público passa, faz compra e desce correndo para o ônibus. É o básico. E a pessoa que estava negociando comigo falou assim, o problema da rodoviária é esse. Eu não consigo fidelizar, eu não consigo criar um plano de fidelidade. O que eu pensei? Eu falei assim, claro que consegue. Eu fui e criei um QR Code, que a pessoa chega, escaneia o QR Code, ela me passou os dados dela, e a partir daquele QR Code eu tenho o WhatsApp, eu ofereço promoções, e todo mês aquela pessoa passa a comprar de mim, e eu entrego na casa dela. Entendeu? Então foi uma coisinha simples, mas que tem que consertar. Onde que eu vi isso? Dentro do Canvas. Então, falhas de planejamento são as mais comuns, Moza, e as falhas de comportamento. E aí entram aquelas chamadas CCEs, né? Que são os comportamentos empresariais que a ONU estudou, pesquisou e viu que eram os comportamentos, 10 comportamentos que te levariam ao sucesso. Sugiro que você pesquise essa parte das 10 CCEs ou faça o Empretec, que é magnífico. Que legal, eu já ouvi falar, viu? Muito bom. CCS. Tá, anotado. Eu estou fazendo um resumo aqui, Luciano, porque eu sou dessas. Eu tenho que ouvir e anotar para fixar o aprendizado. E depois que terminar essa live aqui, para quem já está assistindo, eu vou fazer um resumo. Ela não ficará gravada, eu até comentei com o Luciano. Por quê? Para dar
a oportunidade de vocês estarem aqui junto com a gente, já tirar a dúvida com o Luciano, que no finalzinho vai ficar uns minutinhos para vocês. Mas vocês podem ir perguntando aí qualquer coisa, a gente vai intercalando a minha pergunta com a de vocês. E depois eu faço um resumo no meu feed. E aí vocês que estão aqui na live, correm lá e comentam que chaves que viraram para a live de hoje sobre o negócio de vocês, sobre gestão do negócio de vocês. Olha, nossa, meu negócio está perfeito, estou fazendo do jeitinho que o Luciano orientou. Ou então, nossa, eu preciso urgente de uma ajuda. Né, Luciano? Então, eu vou estar fazendo isso. Aqui tem outra pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. O Matheus Machado comentou assim: realmente sou contador e o empresário que não lida bem com o fluxo de caixa, infelizmente, acaba falindo. Não tem como, né? Como que é a comparação? É do coração com o sangue? Digamos, o coração de uma empresa são as finanças e o fluxo, o capital de giro é como se fosse o sangue da empresa. Então, é justamente isso que mantém viva. Matheus Machado, ótimo contador, viu? Ele é contador nos negócios. Obrigado por estar assistindo. Olha! Parabéns. Ele que cuida. Você tem que ter. É o que eu falei, eu sou só uma peça da minha equipe. Eu tenho uma equipe, pessoas de confiança, todos os lugares eu tenho o braço direito. Eu falo, eu tenho um problema, que eu não tenho nenhum braço esquerdo. São todos direito? Só tenho o braço direito. Cada empresa tem uma pessoa. Você soube fazer uma boa escolha, sabe fazer uma boa escolha, né? Para ter pessoas que te orientam aí e te encaminha no melhor caminho, né, Luciano? E eu tenho outra pergunta para... Pode concluir, perdão. Até uma coisa muito interessante, até vou dar uma dica, legal. Claro. Posso fazer uma brincadeira contigo? Claro, claro. Vamos lá. Eu vou mostrar como que eu uso, uma das 7 perguntas que eu uso para classificar a pessoa que eu chamaria de para sócio, ou para trabalhar comigo. Tá, certo? Legal. Eu vou anotar, tá bom? Pode anotar. Posso? Quem é a pessoa do mundo que você mais admira hoje? Quem é a pessoa do mundo que eu mais admiro? Eu mesma. Vivo, morto, pode ser a pessoa... Pode ser eu ou não? Tem que ser outra pessoa? Pode ser você. Mas por que você se admira? Que ponto que você acha de qualidade? Resiliência, persistência. Legal. Pessoal, vocês que estão assistindo, pensa numa pessoa, pensa nas qualidades dessa pessoa. Tá. Ficou muito fácil quando a Fraciele, posso falar? Pode falar Fran, o jeito que fica melhor. Porque eu comecei te chamando de Fran, porque é interessante, você já falou de você, e isso é ótimo, autoestima elevada, excelente. Para ser sócia, seria uma ótima sócia. Obrigada. Excelente sócia. E pelas qualidades que você falou. Estou aberta a propostas. Quem sabe, vamos montar algo. E uma coisa muito interessante é que quando a pessoa fala de alguém, a pessoa fala assim, meu avô. Por que seu avô? Porque ele era um cara estudioso, ele era perspicaz, era trabalhador. Eu quero uma pessoa dessa para trabalhar comigo. Ele, na verdade, está falando dele. Isso é programação neurolinguística. A mesma coisa que a pessoa fala assim, poxa, eu admiro um tio meu. Mas por que você admira seu tio? Ele passou a perna em todo mundo, sem ninguém, foi mega esperto, acabou rico, não sei o que. Você vai contratar uma pessoa assim? Percebeu? Então, não dá, exato. Cada empresa eu tenho isso. Sim, faz sentido. E essa pergunta aí, ela é bem forte. E se eu poderia ter falado do meu pai também, porque eu sou muito ele. Até esses dias atrás eu fiz um stories e falando sobre isso, que eu me lembrei que ele falava assim, que quando eu colocava uma ideia na cabeça, era mais fácil cortar o pescoço com a cabeça e tudo do que tirar a ideia da minha cabeça. Só que o duro é que eu sou ele. É ele em mim, entendeu? Porque ele é essa pessoa. O que ele quer fazer, ele sempre não desiste. Não, essa palavra não existe. Meu pai, minha avó paterna, ela já tem alguns anos que ela faleceu, com algum problema também, coração, pulmão. E ela estava muito ruim, eu lembro o dia que ela faleceu. Ela já tinha ficado internada uns dias, veio para casa com oxigênio no nariz, com cilindro. E eu falei assim para ela, meus filhos vão fazer 15 anos a semana que vem.
E eu falei assim pra ela, imagina, avó, que ela falou, ô, filha, a avó tá indo embora. Eu falei, imagina, avó, a senhora ainda vai ver os filhos dos meus filhos. Ela falou assim, eu quero, eu quero. Eu falei, meu Deus, a pessoa tá ali morrendo e não desiste da vida. Eu virei as costas, até me arrepiou. Era umas 5:30 da tarde, por volta das 10 horas, ela fez a passagem. Então, eu me espelho muito, sim, né, nessa parte. Então tem muito a ver o que você falou. Quando a gente fala de uma pessoa, as qualidades dela é porque tá na gente, né? É, Que isso tem muito a bacana, que ver. bacana. Essa é uma pergunta que você faz? É Ou uma tem mais? delas. Tem Uma mais. delas. Normalmente são 7 coisas que eu converso com a pessoa e aí eu descubro um pouco, né? Quando eu me formei, né, quando eu fiz a consultoria empresarial, eu fui fazer um trabalho. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando esse modelo de entrevista para um empresário. E aí ele falou assim, tem uma pessoa ali fora, tal, ele quer um emprego, você pode entrevistar? Eu falei assim, posso. Aí eu falei para o pessoal, eu vou te entrevistar, ele é o contratante, é o dono da empresa, eu só vou fazer a entrevista aqui e eu vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Aí o pessoal, tudo bem. Ele estava se candidatando para vendas. Aí eu fiz as Para perguntas, venda. eu sei elas de cabeça, para vendas. Eu sei essas perguntas de cabeça. E aí eu fiz as perguntas e deu 15 minutos e eu falei assim, acabou a entrevista, excelente. Aí o rapaz, poxa, mas me dá um feedback, me dá um retorno. Aí eu virei para o dono da empresa, posso falar? Pode, pode. Aí eu falei assim, olha, você pode contratá-lo, que ele é um cara persistente, ele é um cara com vontade, ele é um cara assim, tem isso para trabalhar, tá? Dentro da programação neurolinguística não existe defeitos, existem coisas que você precisa trabalhar. Você tem isso para trabalhar, só que ele tem um motivo muito bom para vencer. Aí a pessoa, muito bom? Muito bom. Ele tem um motivo muito interessante. Ele quer provar para alguém que ele é capaz de dar certo. Aí o cara Caraca. ficou meio branco assim, né? Aí ele falou assim, você leu sobre mim em alguma coisa, em algum lugar? Eu falei assim, não. Aí, mas como que você sabe isso? Eu falei assim, lembra aquela hora que eu fiz tal pergunta? Sabe aquela hora que você cruzou as pernas, que você cruzou o braço? Sabe aquilo? Significa isso, significa aquilo. Aí ele me contou a história, que ele era noivo de uma menina que fazia residência em medicina, ele perdeu o Olha. emprego e o pai da menina queria que os dois divorciassem porque ele não ia conseguir sustentar a filha. Então, Nossa, você tá sogro, ele vendo? queria provar para o sogro que ele tinha condições de vencer. Mas É é legal, eficaz. A maior parte das legal. pessoas contrata pelo currículo. Eu contrato pelo caráter. Uhum. Sim, Que bom que você... habilidades, né, interiores que a pessoa tem vontade de desenvolver. Essa parte que você falou do motivo, eu tenho um produto digital que chama Desafio de Vendedor de Elite 15 dias. E no segundo dia eu trabalho os motivos. Quais são os seus Legal. motivos? Gente, a pessoa que trabalha... Bom, eu acredito que o ser humano, para a vida, ela tem que entender os motivos que ela tem. Mas um vendedor, ele sair para vender sem saber o motivo dele, e às vezes a pessoa vê esse exercício, ela acha tão banal. Gente, como isso tem um peso, como isso tem uma relevância. A PNL, ela é mágica, né? Ela é Maravilhoso. fantástica. Eu sou apaixonada também E pela você que trabalha PNL. com vendas, às vezes, não sei se você tem formação em PNL, mas com Tenho, certeza você usa PNL. uso Eu, muito. é, Sim, sim, uso muito. Faz muita diferença, muito sentido, porque empodera a pessoa dentro daquilo que ela pode fazer e as habilidades boas que ela tem. E normalmente, às vezes até dentro de casa as pessoas não reconhecem, né, o que nós temos de bom. E não trabalha isso. Tem até uma metáfora, mas agora eu não vou contar não, mas tem até uma metáfora que simboliza isso. Para quem me acompanha aí, amanhã eu gravo nos stories essa metáfora, que simboliza a vou gente tentar para usar o que a ver. gente a gente tem aí essas ferramentas dentro de nós, nós podemos usar ela naquilo que ela... Por exemplo, vou simplificar aqui, uma faca. Ela serve para cortar uma carne, para fazer uma mistura, só que ela pode ser também para tirar a vida de uma pessoa. Então, a PNL, o que a gente faz? A gente traz para fora, faz com que a pessoa enxergue o que ela tem de melhor. Vamos pôr, a faca é para cortar carne, não é para cortar uma pessoa, né? Então, é isso, reconhecer que todo ser humano nasceu com alguns talentos e pode ser bem, como que se diz, extraídos, né, Luciano? Sim, E com aí, a certeza. minha segunda pergunta...
Acho que foi quais os maiores erros financeiros? Foi a mesma que o Moser perguntou? Você tinha perguntado, sim. Você Tá, perguntou também. Isso pode mesmo. falar. É isso Você tinha mesmo, perguntado né? essa parte de erros financeiros e do fluxo de caixa, né? Que eu Tá, falei que o fluxo de então, caixa é um grande erro, né? eu já associei com o sangue, o coração. Eu já aprendi aí. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que está entrando gente aí. Tá uma live assim muito produtiva. Aprendendo muito com o Luciano aqui. Tem uma experiência de vida incrível, um empresário de grandes resultados. E fica aí até o final, porque a gente sempre deixa a parte melhor para o final, não é verdade, Luciano? Ah, sim, com certeza. Pois é. Luciano, então a próxima pergunta é como se faz um fluxo de caixa? Bom, então, é o que eu falei. Você coloca as receitas, despesas. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou montar um guiazinho por escrito. Uau! E Vou montar você um vai. guiazinho por escrito. Pessoal, quem acha que vale a pena aí? Põe coraçãozinho, só para eu ver aí. Nossa, coraçãozinho, comentário, gente do Deixa eu céu, que ver se vale a pena. maravilha! Devo fazer um Vamos ver se o guiazinho. pessoal quer? Vamos ver se eles querem? Eu quero. Eu quero muito. Tô vendo alguns. Tá vendo alguns? É que às vezes tem um delayzinho aí, viu? Uau! Agora tá Agora começou a. Mas dá assim uma explicadinha assim, só um spoilerzinho, sabe? Para elas terem noção do que é que você vai entregar para elas, Luciano. eu vou entregar, eu vou montar uma apostila, tá? Eu vou montar amanhã essa apostila. Exatamente de como você monta o fluxo de caixa. Eu não Uau! uso Excel. Eu não uso Excel. Então, eu vou transportar para o Excel algo e entregar para vocês também em Excel essa planilha de fluxo de caixas. E um guiazinho de como preenche isso. Para você preencher. Gente, Que, eu aí tô quem passando tem. mal. Doutor, assim não dá, o coração tá acelerado aqui. Eu não esperava isso, tá, gente? Deu para vocês perceber, né? Foi uma surpresa. Gratidão, gratidão. Tem que fazer um over delivery, né? Então Com vamos entregar certeza. mais do que o prometido. Então eu vou Uau! montar Ó, isso mas amanhã. ó, vamos fechar assim, então. Quem está assistindo aqui que colocou eu quero essa planilha de fluxo, como fazer o fluxo de caixas, vai te seguir e te chamar no direct. Olha, eu estava na live, porque como não vai ficar salva, é só quem está aqui que está tendo essa oportunidade enorme. Então, Me pede no direct e aí eu monto e te entrego. isso, isso. Prometo entregar até segunda-feira. Não, ótimo, perfeito, porque foi agora que veio aí para você, né? Tem questão de agenda também. Nossa, eu fiquei muito feliz, gratidão. Então, olha, gente, acabando a live aqui, eu vou fazer um post no meu feed com um resumo. E aí vocês comentem lá, tá bom? Que se tiver bastante comentário, Luciano, você consegue um horário na sua agenda, que eu sei que é concorridíssima, para estar aqui novamente com a gente? Não, Por fechado. favor. Fechado. De repente até a gente faz alguma coisa sobre Canvas e inovação, né? Perfeito. Gente, então, ó, tem que ter comentários lá, tá bom? Terminando a live aqui, ok? E bastante print durante a live aí para vocês marcarem eu e o Luciano nos stories, para vocês poderem mostrar para ele que vale a pena e que ele vai voltar aqui mais uma vez com a gente, tá bom? Então, vou seguir aqui para mais uma pergunta. Luciano, a gente sabe que tem pessoas que não se dão bem com planilhas, não aprendeu a fazer ainda, ou talvez até não gosta de números. E eu vou te falar, vendedor é um desses, viu? Eu falo que vendedor para estudar, negócio de vendedor é estar com pessoas, é falar, é tirar pedido e contar dinheiro. Eu usava até esse termo, meu negócio é contar o dinheiro, olha só. Só que eu percebi que vai muito, percebi já faz um tempo que vai muito mais do que isso, né? Mas, para a pessoa não desanimar, né? Ela tem o tempo dela para aprender. O que você orienta essa pessoa a fazer? Tem uma outra forma de gerir? Tem sim. A parte financeira é legal, né? Eu gosto muito de estudar modelos de negócio, tá? Eu estudo vários modelos, eu tenho negócio nos Estados Unidos porque eu trago coisa de lá para cá, às vezes. Por exemplo, eu estou estudando muito a questão do Dark Kitchen, não sei se você já ouviu falar. Não. Não? Que é tipo um coworking de cozinha. Em que Legal esse você negócio de cowork.
Só que é com work de cozinha. É uma cozinha enorme e cada área fica uma pessoa preparando um tipo de prato e entregando pelo Uau, iFood. que Entendeu? Isso está fazendo sacada! sucesso. É um negócio fazendo sucesso. Tá? E eu estou Caraca! estudando alguns modelos. Tá? Eu entrei para um grupo de inovação aí, a gente está trocando figurinhas. Então eu vi um negócio que eu na época, eu confesso, Franca, eu tinha um preconceito enorme, né? Os americanos chamam de micro franquia e no Brasil eles chamam de marketing de rede, mas eu achei muito legal o princípio de como eles ensinam fluxo de caixa. E é uma coisa que dá para adaptar para os nossos negócios. Eles utilizam a técnica de envelope, tá? Se eu não me engano, é da Herbalife que criou, não sei qual empresa. Mas eles utilizam a técnica de envelope, só que eles usam percentual, que não serve para o nosso negócio. Não serve, tá? Percentual é assim, tipo, você vendeu um negócio por R$100, você guarda 50 porque é o dinheiro que você vai utilizar para comprar de novo. Seria mais ou menos o capital de giro. O que a gente tem que provisionar? Primeiro, tudo que é fixo, de custo fixo, você pode colocar em um envelope, que é um envelope vermelho. Água, luz, energia, transporte. É claro que tem pequenas oscilações, não é completamente fixo, né? A água, luz, energia. O custo de um produto, por exemplo, quanto custa hoje o meu produto? Supondo que ele compõe 30% do valor da venda, 30% vai para lá, entendeu? Mas não, você tem que ter uma ideia de quanto que é o custo do seu mês seguinte. Todo mês, para eu abrir minha loja, eu preciso de R$2.000, que R$2.000 eu vou colocar produto e vou pagar tudo que é fixo. Então, isso vai para um envelope. Você coloca no envelope. Pode ser a cor que você quiser. Coloca o pessoal ensina vermelho, né? Que é o essencial. Isso. Tem o envelope amarelo, que é o envelope ligado a custos variáveis e as coisas que são a base para o empreendedor. Veja só, um empreendedor que não estuda, empreendedor que não estuda, ele está meio que por fora do mercado. Então, você coloca no envelope amarelo o que você vai ter de imposto. Por exemplo, se o imposto da sua empresa é 15%, a cada R$100 que você vender, coloca R$15 ali. Já coloca, já separa na hora. Já separa. E coloco bastante para um curso. Gente, eu vou guardar R$100 por mês para fazer um curso. Coloca lá. Investir em conhecimento, né? Roda da vida, tem muito isso, né, Luciano? Os maiores empreendedores, quem mais tem sucesso é quem mais investe em conhecimento, né? O maior investimento que tem é em você mesmo. Porque isso daí é uma coisa que você cresce, seu conhecimento cresce, e isso ninguém leva. Exato. Tá? E um envelope, digamos, azul ou verde, né? Eu não lembro as cores que se utiliza, mas azul ou verde, você utiliza para... você padroniza as suas cores, tá? Você utiliza, digamos assim, para... algumas pessoas falam fundo de reserva, né? Eu falo de fundo de oportunidade. Eu chamo de fundo de oportunidade, eu não chamo de fundo de reserva. Eu sempre guardo 10% do meu lucro para a empresa, para eu passar alguns períodos em que eu preciso investir mais. Por exemplo, nesse período, é um período em que minha empresa de marketing não precisou tanto, mas as outras empresas, elas precisaram usar esse fundo. E eu não precisei demitir. E isso é bom. Uau! Quantos por cento acontece isso dos empresários? Eu guardo 10%. Eu guardo 10%. Sim, não, mas assim, dos empresários, quantos que fecharam as portas, demitiram? Porque não tinha essa reserva. Não tem essa administração. E aí o restante, o que sobrou, é o que você ganhou. E aí você tem que pegar um dinheirinho e aproveitar para passear, gente. Lazer. Lazer. Seu cérebro tem que entender que você tem lazer. Que vale a pena aquele negócio. Tá? Legal. Então, essa é uma estratégia. Eu posso colocá-lo na apostila. Eu vou escrever melhor ela. Que legal. Colocar na apostila. Gente, nós estamos muito chique. Olha, para quem acabou de entrar agora, deixa eu explicar para vocês rapidinho, porque eu não quero tirar o tempo do doutor aqui e explicar para gente sobre empreendedorismo.
O Luciano, além de doutor cardiologista, ele é empresário, tem negócios tanto no Brasil quanto fora. Para quem já está assistindo, já escutou ele falar isso. E ele falou que vai disponibilizar uma apostila para a gente sobre fluxo de caixa e agora sobre como fazer a separação, vamos dizer assim, num termo mais, vamos dizer, simples de entender, como separar esse dinheiro das vendas, aquilo que você recebe. Só que para você receber esse conteúdo que ele vai preparar e enviar na segunda-feira, até na segunda-feira, precisa seguir ele, chamar ele pelo direct e falar, estava na live e eu quero sim a minha apostila, o meu material. Tá bom? E terminando aqui, ó, tira um print da live para vocês marcar a gente. Eu vou fazer um resumo dessa live no meu feed. E eu de você, corre lá e coloca que ficha que virou com essa live de hoje. Porque olha que legal. Conteúdo rico que nós estamos aqui aprendendo. Luciano, gratidão. Quanto que eu tô aprendendo. Sabe que essa questão do envelope, uma vez eu já trabalhei na Mary Kay, e é uma empresa multinacional, e liderei por 4 anos, né, um time de vendas, e eu cheguei a usar essa dinâmica dos envelopes. E quanto às cores, faz sentido total o que você falou, e eu me lembro que eu assimilei as cores por conta do semáforo. Então, tipo, no envelope vermelho, nem pensar. É só pôr ali e virar as costas, não pode mexer. O amarelo também, atenção. E aí o verde é o que é seu. Mas eu achei interessante, olha só, que você do verde tira 10% para poder fazer um saldo para eventualidades futuras. E para adquirir outras empresas, né? Por exemplo, eu estou olhando outras farmácias que eu quero adquirir. Legal. Nesse período. Uhum. Então, é um período, não existe crise para um empresário precavido, tá? Uhum. Isso não existe. É um momento em que você consegue comprar barato. Esse é o princípio das vendas, comprar barato e vender caro, né? Comprar na baixa e vender na alta, né, Luciano? Tô te entendendo. Aliás, essa fase é a melhor fase para quem tem dinheiro para fazer negócio, desde que você esteja preparado em conhecimento. Olha aí as dicas do doutor, né? Da gente ir buscando conhecimento, investir todo mês, né, Luciano? Tem pessoa que às vezes não tem ainda essa consciência da importância que é o conhecimento. Quanto mais a gente expande a nossa consciência em conhecimento, mais oportunidades surgem na nossa vida. E agora eu vou fazer outra perguntinha. Eu acredito que é a última. Mamma mia, falta 15 minutos só, mas vai dar tempo. O que mais posso fazer além do fluxo de caixa? Uau, em termos financeiros. Isso. Bom, em termos financeiros, tem alguns índices que a gente pode aproveitar, tá? O Warren Buffett, mudando de ações, você ter ações é como você ser sócio de uma empresa. O Warren Buffett, para ele comprar uma empresa, ele olha o balanço patrimonial e a DRE da empresa. Isso é uma coisa muito fundamental, mas mais do que isso, ele olha alguns índices. Por exemplo, existem alguns índices que é o índice de alavancagem. Ele me dá uma ideia se eu estou alavancando muito ou não minha empresa. E a alavancagem, ela pode ser operacional ou financeira. Né? Eu posso... O que é alavancagem? Eu não esqueci o nome do filósofo que fala: me dê uma alavanca e eu movo o mundo. A alavanca é justamente isso. Porque a alavanca, ela dá impulso. Tá? Uma coisa é você ter uma pessoa, você sozinho trabalhando. Outra coisa presa. Sozinho na empresa. Outra coisa é você ter 10, 15 colaboradores trabalhando junto contigo no seu sonho. Do ponto de vista financeiro, a mesma coisa. E do ponto de vista de tempo. Então, nós temos 3 tipos de alavancagem, né? Que é financeira, tempo e dinheiro. Dentro de uma empresa, eu tenho 2 tipos de alavancagem muito nítidos, que é a alavancagem operacional e a alavancagem financeira da empresa. Então, eu tenho que saber calcular o quanto que eu preciso. Então, é um índice muito importante. Um índice que eu uso, eu gosto de usar, é a necessidade de investimento em giro, que eu chamo de NIG. Né? Por quê? Ela me dá uma ideia de quanto que eu tenho que ter de capital de giro para eu passar alguns períodos da empresa. A maior parte das empresas, ela tem períodos que ela tem muito contrato e outras que tem pouco contrato. Então, se eu tenho essa estimativa,
ela me dá uma ideia, né, também se a minha empresa está indo bem ou não. Margem EBITDA, ou EBITDA, algumas pessoas falam EBITDA, mas a margem EBITDA, ela me diz se eu estou bem em relação à concorrência ou não. Eu uso mais ou menos uns 10, 15 índices. E Que desses 10, legal. 15 índices, eu falo assim, olha, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o número de clientes. Não, nós temos que vender mais vezes para os mesmos clientes. Não, precisamos ou aumentar nosso preço ou diminuir nosso custo. Todos esses índices, eles me dão estratégias. Estratégias para vencer. Que Né? legal. E elas dizem até como está a minha máquina. Por exemplo, o ROA é um índice que me mostra se a minha administração está boa. Eu fiz o ROA da nossa empresa e ele estava um pouco fora do esperado e a gente descobriu que a gente estava com pessoas a mais, de forma desnecessária. Aí, quando eu fui ver, alguns setores estavam com pessoa a menos. Então, o que eu fiz? Eu desloquei pessoas de um ponto para outro. Entendeu? Legal, olha só. E é o tempo todo esse controle, né? É o tempo todo. Eu uso uma planilha que ela calcula automático. Foi como eu falei. Para cada empresa que eu entro, eu monto uma planilha e a base dessa planilha ela tem esses índices. Então eu começo a lançar o índice e tem muita coisa que acaba sendo um pouco fora. Quer um exemplo legal? Sim. Olha que legal, olha que legal. Você compraria uma empresa que está dando quase 1 bilhão, quase 100 milhões, de prejuízo por mês? Depende do faturamento dela, porque se o erro estiver na gestão. Muitas vezes, você tem que olhar uma coisa que chama margem EBITDA. Se o EBITDA dela está subindo, mostra que essa empresa está se recuperando. Que é uma empresa que estava assim, a Oi. Quem comprou ações da Oi, lá no passado, ganhou muito dinheiro na época da baixa. Sim. Por quê? Porque ela teve uma subida. E a mesma coisa você utiliza para a tua empresa. Que Às legal. vezes, você olha uma empresa, você fala assim, cara, essa empresa... O empresário, ele acha que está indo à falência. Mas quando você vê a margem EBITDA, um pouquinho que você muda e melhora a margem EBITDA daquela empresa, você olha e fala assim, poxa, essa empresa tem um mega potencial. É um dos itens que eu uso para comprar uma empresa. Que legal, que interessante. Ele me mostra que a empresa tem uma chance de recuperação. Então, exato, ela pode estar falindo aos olhos nu, mas ela tem uma chance, uma grande chance de recuperação, né? Olha que interessante, que E até, bacana. até a questão da participação de terceiros. Tem gente que fala assim, não vou vender participação da minha empresa. Não, a minha empresa é só minha. Mas o mercado de ações é você vender uma parte da tua empresa, por exemplo. E você saber quando você pega participação de terceiros ou não, ele é muito, muito importante. Então, eu tenho um índice que eu vejo, participação de terceiros. Estamos com uma participação baixa de terceiros. Vamos captar investidores e esses investidores, eu sei que se eu investir em tal lugar, a cada R$ 1 investido vai me retornar 3. Então, eu vou pegar esse Uau. dinheiro com o investidor, vou investir nessa parte da empresa, ele vai me retornar, vou pagar o investidor e eu ganhei R$ 2 sem ter colocado um dinheiro. Colocado uma nota Caraca, minha. que Percebeu? legal. Sim, claro, com certeza, você fez a gestão, né? A questão nem sempre é eu ter o dinheiro, mas se eu tenho a visão, tem possibilidades de eu conseguir salvar meu negócio, vamos dizer assim, né? A maior parte dos negócios que eu investi, a maior parte deles eu coloquei pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Caramba. Olha, a gente Muito, precisa conversar, Luciano. Na hora que terminar aqui, já separa 2 horas na agenda. porque você compra, às vezes, só de transformar aquela empresa em algo lucrativo, você já compra a empresa e você paga a empresa com o lucro dela. Você paga Legal, o outro sócio com o lucro dela. exatamente. Que bacana. Bom, eu acredito que as minhas perguntas acabaram e nós temos 10 minutinhos para encerrar. Tem algo mais que você quer falar para a gente? Mas antes de você falar, deixa eu só reforçar, porque eu vi que entrou bastante pessoas aqui agora por último. E essas pessoas não estão sabendo que você vai preparar
Uma Algo apostila especial. sobre fluxo de caixa. Algo especial que ele fez uma surpresa aqui até para mim. Então, fiquem até o final, nós já estamos acabando para você ter direito à sua apostila. Aí você vai seguir o Luciano lá, acompanhar o trabalho dele, pedir pelo direct, assim que estiver pronto, ele vai nos enviar, tá bom? Luciano, mais alguma coisa que você quer falar para a gente sobre gestão, no caso, assim, microempreendedoras, né? Hoje o microempreendedor no Brasil, uma média de 8, não dá 8 mil, né? 6 mil e pouco, que é 81 mil o MEI, né? Ano. Tem alguma dica para você, principalmente muitos que trabalham com pequenos negócios e com tudo isso que aconteceu aí, querendo ou não, foi impactado de alguma forma. Certo. O que você pode dizer para essa pessoa hoje, que talvez ela esteja desesperada, esteja sem dinheiro, talvez até sem saber o que fazer com o seu negócio próprio e, ao mesmo tempo, tendo que encarar porque a vida continua. É. O que você, Muito- com a sua experiência, conta pra gente? Existem negócios, o mundo vai mudar. Tá? Nós temos um mundo pré-Covid de negócios e um mundo pós-Covid. Isso é fato. Isso ficou claro. Algumas coisas que o Guga Stocco é um dos mentores que eu tenho. Ele é um mestre em inovações. Ele é um dos brasileiros que dá aula de inovação no Vale do Silício. Então, imagina só a autoridade. Uau! Então, assim, uma das coisas que ele falava que ia acontecer em 2025, adiantaram com a época do Covid. A primeira coisa não é muito longe. Se você hoje não está no marketing digital, você está fora dos negócios, tá? Uhum. É muito importante você ter algumas ideias em relação ao seu cliente. Primeira coisa, eu vejo muito empresário chegando em mim, ou muitas pessoas chegando e falando assim, pô, Luciano, tem uma ideia legal. Normalmente, quando a pessoa me fala que tem uma ideia legal, eu até paro para ouvir por respeito, mas já passa a me desinteressar. Algumas pessoas falam assim, cara, eu tenho um produto legal. E um produto legal também não me interessa. O que interessa é você ter uma demanda. É uma demanda. Toda empresa, ela resolve um problema. Toda empresa, ela resolve um problema, ela vende e ela alavanca. São as três coisas que Uhum. uma empresa ela precisa fazer, que se ela não fizer, esquece, não vai funcionar, tá? Uhum. Então, você tem que ter um problema, você tem que ter uma demanda para aquele problema. Essa é a primeira coisa. Então, primeira dica, veja se o que você tem ainda tem demanda. Se tem demanda, você tem que pensar que existem 5 tipos de cliente para todos os negócios. Só 5. Primeiro, 5 tipos. aquele 5 tipos. É o cliente que tem a procura direta. Ele já procura seu produto, né? Hoje você trabalha com a venda de alguma coisa, Fran? Só dos meus treinamentos mesmo. Só dos seus treinamentos. Então tem a pessoa que ela procura direto o seu treinamento de vendas. Ela sabe Uhum. que ela precisa, ela tem essa noção que precisa do treinamento de vendas e ela vai direto. Então esse é o primeiro nível de consciência. O segundo Uhum. nível de consciência é a pessoa que ela sabe que ela precisa aumentar as vendas. Ela só não sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe se ela Uhum. tem que fazer um curso, ela não sabe se ela tem que fazer um marketing, ela não sabe ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, como que você convence ela que ela tem que fazer um treinamento em vendas? Você só convence ela através de uma ferramenta chamada storytelling. Você vai contar uma história mostrando para ela que aquilo é o melhor para ela. Você Uhum. invalida outras opções. A A, dor, ter... né? a dor, você vai bater forte. A terceiro tipo de cliente é aquele cliente que ele sabe que ele precisa aumentar as vendas, mas ele não sabe nem por onde começar a procurar. Não sabe se existe alguma coisa. Né? Ele sabe que existe, aliás, uma solução, mas não sabe qual. E ele começa a procurar no mercado. Quais são as soluções que tem para aumentar a venda? Esse cara, ele está no Google. Então, se a pessoa, por exemplo, se você faz um anúncio no Google, como aumentar seu faturamento, e você explica depois que é vendas, que ele Uhum. tem que vender para aumentar o faturamento, você você trouxe esse cliente para você. Isso é uma dica de marketing digital, tá? O Uhum. quarto nível do cliente, ele sabe que existe sim o problema, que a empresa dele tem faturamento baixo, mas ele não Uhum. está sabendo mais o que fazer. Ele está desesperado.
Ele está desesperado. Exato. Ele pergunta para todo mundo, ele também vai para o Google, esse daí também vai para o Google, e esse daí você tem que educar essa pessoa. Você tem que ensinar para ela que o faturamento de uma empresa, ele aumenta só com vendas. Simples assim. E aí você guia ele até ele perceber que ele precisa de um treinamento. E o quinto nível de consciência é o cliente, que ele não tem a mínima consciência do que ele tem que fazer. Ele vê a empresa afundando, mas não sabe o que tem que fazer. Ele está desesperado. Sim, sim. Entendeu? Ele não vai procurar vendas, ele não sabe se ele diminui custo, ele não sabe, ele está perdido. Se ele economiza no copo do cafezinho, se ele manda funcionário embora, se ele deixa de pagar fornecedor, ele não sabe o que fazer para solucionar aquilo. Sim. Ele não sabe o que fazer. A Jana até comentou aqui, seria a jornada de compra do cliente? Mais ou menos isso. Procura por um cara chamado Eugene Schwartz, tá? São 5 níveis de consciência do cliente. Se você entender bem isso, você vai vender não só para quem te procura diretamente, que isso é o que o mercado faz, tá? Se você anunciar quantos cursos de venda existem, entendeu? Muitos. Se você anunciar curso de venda, você vai pegar menos de 5% do mercado. Mas se você mostrar para o empresário que dentro dessa jornada, você vai ajudá-lo. A jornada de compra, ela é um storytelling. Você tem que tomar cuidado que dentro dessa jornada você tem que invalidar outras opções. É muito importante que você invalide. Porque você mostra a pessoa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Mas por que essa daqui é melhor? Por causa disso, disso e disso. Acabou. Sim, entendeu? Sim. Nossa, que dica de ouro! Luciano, eu me empolguei, falta 3 minutinhos. Que maravilha essa live, meu Deus, a gente precisa marcar alguma coisa. Talvez seja uma live, quem sabe, talvez uma aula, um treinamento juntos, em vendas com gestão. O que você acha, hein, Luciano? Fica aí o convite. Uma boa. Bom, Luciano, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para você. Gente, alguma pergunta? Um minutinho para a gente poder encerrar. Alguma pergunta? Daí o que vocês aprenderam? A chave que viraram, vamos lá para o feed em seguida. Sensacional, a Verônica comentou, tá entrando no empreendedorismo aí agora. Que bacana. Janaína, que conteúdo bacana, quero mais. Olha que... Aí, Luciano, olha, tá vendo? Print, print, print. Luciano, então antes de cair a live, vamos fazer um print? Eu gosto muito, esse aqui é minha marca registrada, você fica à vontade, tá bom? Aê! Vamos lá, gente. Fechou. Opa! Sim, teremos mais. Tá perguntando, teremos mais? Opa, olha, pessoal, isso que é bacana, Luciano. Quando a gente termina a live, a pessoa fica com aquela sensação de querer mais, né? A gente vai combinar assim, viu? Pode deixar. Então, gente, ó, para finalizar, não custa reforçar. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Luciano, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade. Correm lá no feed, comente que Chaves virou com essa live de hoje. Sigam o Luciano, peçam no direct a apostila do fluxo de caixa aí e todo o material mais que ele puder mandar para você. Olha aí, eu já acrescentei mais, viu, Luciano? Mas o que é que você for fazer aí, tá bom? E é isso, a gente se vê numa próxima live. Fique com Deus. Fechado. Até breve. Para todos, obrigado pelo convite e parabéns para todos vocês que estão aqui. O primeiro passo é a busca pelo conhecimento. É aí que começa a transformação, né, Luciano? Sim. Então tá, boa noite, fiquem com Deus, viu? Tchau. Tchau.